É interessante traçar uma estratégia de entrada no mercado quando for comprar suas cakes ou qualquer outra cripto, ainda mais uma moeda que se deseja segurar por bastante tempo. É interessante estudar o gráfico e procurar entender qual é sua tendência no momento, tentar entrar a seu favor e não contra. Vi muita gente nos grupos do Telegram da Pancake reclamando de entradas entre aspas ruins, que ficaram locked by position e se sentiram inclinados a vender na baixa uma vez que compraram na alta, justamente por causa disso. É claro que não tem como acertar 100% das vezes, e no caso da Cake, que é uma moeda muito undervalued e que possui muito potencial de valorização, é difícil dizer que certo patamar de preço é um ponto ruim de entrada. No entanto, podemos tentar maximizar esse entry point. O mercado só tem dois estados. Não se trata de prever o futuro, mas sim se situar dentro dele e entender para onde ele está indo no pedaço em que você o abriu e está olhando diretamente para ele. Como eu disse, ele só tem dois estados. Ou ele está subindo ou está descendo. Ou seja, tendência de alta ou tendência de baixa. A partir daí, é tentar identificar qual a sua tendência e surfar a favor dela. Se pararmos para analisar Cake, nos últimos dias ela estava vindo em uma tendência de baixa. Fazia topos mais baixos que os anteriores. ABC para baixo em uma clara tendência de baixa, fazendo correção do seu último recorde de preço na casa dos $20. Ao olharmos esse gráfico de ABCs para baixo, podemos ver que a Cake estava buscando seu fundo. A essa hora, ela já registrava cerca de 50% da correção do seu último movimento de altas. Dos $20 estávamos em 10. Foi então que eu percebi que a região do fundo onde iniciaria um novo suporte através da acumulação havia chegado, então preparei minhas primeiras entradas. Eu possuí uma ordem limitada nos $9,83. Porém, aguardando um fundo na casa dos 9,5 ou $9, eu acabei nunca mais vendo esse patamar. Quando reparei no volume e a acumulação que estava rolando, percebi que o preço não voltaria lá, então preparei minhas entradas na casa dos $10,97. Foi dito e feito, uma entrada cirúrgica. Poucos segundos depois, entrou bastante volume e parecia que o mercado estava prestes a reverter a sua tendência. Mas esse ainda podia ser um falso rompimento e, portanto, não era interessante entrar com tudo. Poucos dias depois, o mercado buscou um topo na casa dos $12. Não teve forças para subir mais e acabou fazendo um topo duplo na sequência. Ao terminar o segundo topo, ele tinha uma zona importante para entrar que poderia ser uma zona de decisão. Se ele rompesse para baixo, provavelmente significaria que não tinha forças para subir ainda e precisaria buscar o suporte para acumular mais. Ou seja, o fundo não teria sido aquele do qual acabávamos de sair. Não foi o que aconteceu. Ele mal chegou a tocar essa região, para falar a verdade. Foi então que eu entrei com uma mão mais pesada dessa vez. Horas depois, o preço descolou bastante, iniciando uma nova tendência de alta. A segunda entrada também havia sido muito boa. O pullback que se iniciou projetou para cima cerca de 100% da queda do segundo topo que formou o padrão de topo duplo anterior. Dessa vez, um novo topo foi formado na zona dos $14. Foi então que o mercado iniciou um novo momento de correção, o que é natural de se esperar após uma pernada de alta. Dessa vez, ele entrou em uma zona de decisão muito importante. Nesse momento, ele decidiria quem estava no controle, se era a ponta vendedora ou a compradora, e indicaria também qual seria a direção do mercado de fato. Essa zona de decisão se encontrava na casa dos $11,62. Traçando o Fibonacci, dava para vermos que o preço estava bem nos 25% da pernada do último pullback. Se ele rompesse para cima, buscaria com toda certeza os $15. Foi então que houve um fácil rompimento para cima, onde o mercado chegou aos $13, voltou para testar novamente na zona de decisão e aí sim, quando rompeu para cima outra vez, rompeu com tudo e foi marcar sua nova resistência nos $15. Existe uma lógica por trás que explica esse comportamento do gráfico e que me permitiu não prever o mercado, mas sim entender em qual momento ele estava e o que estava acontecendo ali. A partir disso, eu pude acompanhar a sua tendência e surfar ao seu favor. Para entender isso, é preciso voltar um pouco mais atrás na história da Cake. Se olharmos para trás, veremos que os big players, donos do smart money, encheram o carrinho há muito tempo atrás, quando o Cake ainda estava nos $5 ou menos que isso. Foram eles que deram tapa quando começou a bull run. Esses mesmos caras foram liberando suas posições lá em cima, com lucros exorbitantes, foram liberando suas parciais e quando o preço chegou nos $20, o mercado derreteu igual faca na manteiga. Nesse momento, muita gente entrou no FOMO, o Fear of Missing Out, e comprou caro lá em cima na região dos $18. Esses ficaram locked by position, todos eles. Depois, esses big players fizeram exatamente a mesma coisa quando o preço chegou na região dos $10. Encheram o carrinho todo de novo com o lucro das realizações. Essa resistência que encontramos hoje na zona dos $15, $16,
já é em partes realizações parciais que esses caras estão fazendo. Quem comprou milhões em cake quando o preço ainda estava nos 10 dólares, já está fazendo um lucro de 5 dólares por unidade de cake. Qualquer rompimento nessa faixa é um provável rompimento falso, que trará uma correção, uma oportunidade de comprar um pouco mais barato antes de fazer o mercado voltar a subir novamente e depois soltar tudo lá em cima outra vez. É nesse momento que os big players compram suas Lamborghinis. Essa é a lógica de funcionamento do mercado. Ele é movido por agentes que possuem muito dinheiro e, portanto, movem o mercado para a direção do seu interesse. O que enxergamos ao olharmos para o gráfico nada mais é que a força resultante da briga entre a ponta dos comprados e dos vendidos. Quem ganha a briga dita a direção. Nós, sardinhas, não temos condições de criar grandes candles no gráfico. Sempre que você vê um volume desses pintando no gráfico, é indicativo de que está rolando a atuação de um big player. O mercado tradicional das bolsas de valores também funciona da mesma forma. Fundo de hedge, grandes fundos de fundos, quando vão montar suas posições, agem exatamente dessa maneira. Os padrões gráficos que nós vemos são apenas consequências da ação deles. A atuação desses big players deixa pegadas as quais nós vemos no gráfico e tentamos interpretar. Nem sempre é tão fácil reparar isso porque o smart money monta suas posições com base em um preço médio. Ele nunca compra sua posição em um mesmo preço. Se ele fizer isso, ele vai agredir a pedra e vai sugar toda a liquidez existente naquele nível de preço, fazendo com que o preço se desloque rapidamente para os patamares muito mais elevados, fazendo com que o preço da sua posição se torne muito mais alto. Isso não é vantajoso para ele. Dessa forma, ele sinaliza o seu interesse de compra e paga mais caro. Por isso, ele precisa fazer entradas estratégicas, numa região do seu preço médio, que seja do seu interesse. Ele fica acumulando até montar toda a sua posição, para só então, no momento em que encheu todo o seu carrinho e ficou satisfeito, dar a patada que vai mover o mercado. Dessa forma, ele não sinaliza a sua atuação, pelo menos não de forma muito clara. Pense no exemplo do dólar. Toda vez que o real se deprecia muito frente ao dólar e isso passa a ser perigoso, o Bacen entra atuando no mercado, vendendo dólares para baixar o preço. O resultado disso fica evidente nos contratos futuros do WDO, o mini dólar. É possível ver um enorme candle vermelho de atuação institucional do Bacen se formando no gráfico mediante a sua entrada, juntamente com um candle gigantesco de volume. Isso é extremamente escancarado e conhecido no mercado, mas os big players eles não agem dessa forma. Um exemplo do que eu estou falando é a seguinte situação. Repare como a atuação do smart money deixa marca no gráfico. Houve uma acumulação intensa ali atrás, onde ocorreu a formação do topo duplo. Naquele ponto, nós vemos que o mercado tentou subir 2 vezes, porque houve uma acumulação gigantesca naquele nível de preço. Porém, sempre que você abre uma posição muito grande e limpa o book de ofertas, você remove a liquidez naquele patamar de preços e automaticamente o preço sobe para encontrar uma nova zona de liquidez. E é nítido como ele sobe muito rápido. O preço não para em zonas onde não há liquidez. Por essas zonas, ele passa muito rápido e estaciona somente onde tem gente encontrando preço, onde um lado quer comprar e o outro quer vender naquele preço. Perceba que, como o mercado tentou subir 2 vezes, mas não encontrou liquidez naquele nível de preço, ele tornou a descer. Os comprados ainda estavam montando as suas posições e não tinham terminado de encher o carrinho. Então perceba que o mercado sobe, mas cai logo em seguida. Então ele realiza um pullback. Agora, vamos analisar isso sob a ótica de esforço versus resultado. Observe o grande candle de volume verde que existe naquele topo duplo. Tem uma força vendedora imensa tentando derrubar o preço para baixo, mas essa força não gera resultado quase que nenhum. Lembre-se que se alguém está vendendo é porque outra pessoa está comprando. Então nesse momento os comprados estão com muita força, absorvendo tudo que o mercado oferece. Logo em seguida, no pullback, você vê que com menos da metade do volume comprador, o preço sobe muito. Na relação força versus resultado, não houve compras suficientes que justificassem aquela subida súbita no preço. Tanto é que depois o preço despenca até entrar na zona de decisão. A zona de decisão é que vai realmente decidir quem está controlando o mercado nesse tempo de gráfico que nós estamos analisando, se é a ponta compradora ou a vendedora. Perceba que aí então, quando o preço finalmente rompe a zona de decisão em direção de alta, ele sobe, porém volta a cair. Você me pergunta por quê? Por que o preço voltou a cair? É aí que está a malandragem da coisa.
Esse movimento de queda é na verdade um teste de oferta. São os big players que nesse momento estão terminando de montar as suas posições e nesse momento estão perguntando para o mercado: por acaso tem mais oferta nessa região de preço? Porque se tiver eu quero comprar. Aí a ponta vendedora encontra essa demanda e vende todo o resto que tem para vender. Na hora que acaba todo o estoque dos vendidos, é justamente o momento em que o big player acaba de encher o seu carrinho. Ele termina de montar a sua posição e dá um tapa para cima no mercado. É nessa hora, quando ele agride a pedra e vai comprando tudo que tem e dá indício para o mercado que está rolando um movimento de alta, está rolando uma inversão de tendência, é nesse momento que a galera que estava vendendo ou que estava de fora do mercado olha para o gráfico, vê aquele preço se deslocando e fala: opa, vou entrar para acompanhar, está subindo. É justamente nesse movimento de o mercado acompanhar a tendência, das pessoas pularem tentando surfar, que o mercado começa a subir por si só. E o big player, ele não precisa mais fazer nada. A partir daí, ele simplesmente aguarda o mercado subir por si só com o seu carrinho cheio. E quando chega lá em cima, ele começa a vomitar a sua posição com muito lucro. Vai realizando as suas parciais. E é isso que a gente vê acontecendo no momento em que o mercado chega nos 15 dólares. Ele forma uma nova região de resistência, pois imagina, quem comprou nos 10 dólares, quando o preço está nos 15, ele já está fazendo 50% de lucro. O cara que tem dinheiro, o cara que tem volume, ele encheu 1 milhão lá embaixo e quando o preço chega nessa zona, ele já tem meio milhão de lucro. Não sou eu nem você, os sardinhas, que tem capacidade de fazer isso. É por isso que o mercado cai logo depois de fazer aquela alta do pullback, depois do topo duplo. Ele cai na zona de decisão, os big players vieram enchendo o carrinho lá de baixo. O preço médio deles está lá nos 9 dólares, 80 cents, 10 dólares, por ali. Quando chega naquela zona de decisão, eles já estão com a mão forte. Eles fazem aquele teste de oferta que forma aquela mola de fundo no gráfico. É um falso rompimento. Quando não tinha mais gente aparecendo para poder vender, é aí que eles realmente guiam o mercado para onde eles querem. E o que eu faço? Eu fui observando o mercado esses dias todos. Eu fui vendo o que estava acontecendo. Fui marcando as regiões de importância no gráfico. Eu fui entendendo quem estava ganhando a briga naquele momento. E aí eu fui entrando junto com esse cara. Porque no mercado é assim. A baleia é quem vai mover. Você tem que ser a rêmora que vai grudar nela e vai se alimentar dos restos que sobrarem. Se você bater de frente com ela, não vai rolar. Ela vai te engolir. Então, você tem que surfar junto com ela. As sardinhas que estão no cardume não pensam. Elas vão se movendo, deixando a onda levar. Quem pensa e move elas para a armadilha são as baleias. Então, meu amigo, a próxima vez que você bater o olho no gráfico, perceber que está rolando uma briga de big players, porque quando o mercado ele entra em range, quando ele entra em acumulação, sabe que ali são as zonas mais importantes do gráfico. É dali que vai sair o movimento. Ali é o lugar onde o dinheiro está trocando de mão. É ali que o vendedor está dando uma surra no comprador ou vice-versa. A próxima vez que você identificou que um big player estava tentando montar uma posição grande, mas aí apareceu um outro player mais forte que ele ainda, com mais dinheiro, e colocou o ventilador na farofa dele, avacalhou os planos mesmo, a próxima vez que você ver isso, entre a favor desse que é mais forte que está ganhando. O mercado ele é injusto, como numa briga de rua. Imagina, 2 marombas batendo num franzino. Se você vir isso, entra ajudando a bater no frango, porque se peitar os marombas, você não vai aguentar. Você vai apanhar muito. Então, toda vez que você vê o preço batendo numa região e voltando para cima com tudo, você sabe que tem interesse ali. Provavelmente é um big player tentando defender o seu preço médio. E se você seguir essa tendência, você vai ver que essa tendência é a defense dele. Essa tendência vai só se afinando no suporte e na resistência, até que a defense de um se encontra com a do outro. No momento que as duas se encontram, é big player defendendo seu preço médio de um lado e big player defendendo seu preço médio do outro. Na hora que um perde a defense, o preço tende a se deslocar a favor do mais forte. E é aí que você entra chutando o pescoço, a garganta, junto com quem está ganhando. Fazendo isso, você tende a estar sempre bem posicionado e provavelmente não vai ser pego de surpresa e não vai ficar locked by position. É sempre muito importante calcular bem o seu entry point e o seu exit point. O certo é traçar uma estratégia, seguir ela e sempre entrar com aquilo que você aceita perder. Tem que ser o troco da pinga, tem que ser um dinheiro que você não liga de perder. Um indício que você entrou com mais do que devia é entrar e começar a perder noite de sono. Se ficou difícil de dormir, é sinal que entrou errado. A mão está muito mais pesada do que devia. Nessas horas, não importa a estratégia que você fez, não importa a leitura. O emocional tende sempre a tomar conta e a mão de alface pesa para poder vender na baixa. E é nessas horas que você vai aparecer dizendo que vendeu cake a 13 dólares e comprou nos 18.